Novo jogador do São Paulo nos planos do futebol europeu, cara interessantíssimo. Vocês viram como é que tá o Marcos Antônio? A verdade é que o Flamengo quer realmente levar o jogador, tá me informando de novo. Antes de gravar aqui, o Flamengo ele tá decidido a levar o Marcos Antônio, uma coisa impressionante. Jogador volta para o São Paulo agora, que vai ser muito bem-vindo. É coisa top mesmo. O Rogério Ceni solta o verbo ali sobre o Cauli, coloca algumas coisas assim bastante confusas e Rui Costa e a diretoria do São Paulo, eles se manifestam e colocam ali qual que é o formato, qual que é o jeitão de fazer as contratações do São Paulo e como é que o São Paulo enxerga o mercado agora para fazer contratações. Ferreirinha no futebol turco, tá sabendo disso aí? Vem comigo então, chega nesse likeão aí para ficarmos super bem informados do São Paulo Futebol Clube, trouxe tudo e vamos juntos, venha comigo, faça parte dessa família que só cresce, desse time que só cresce, eu tenho muito orgulho de ter vocês por aqui, beleza? Então, e eu quero lembrar a vocês que é o seguinte, o jovem Isaac do São Paulo Futebol Clube, ele tem agora uma sondagem do futebol europeu, tem também ali, da França já é Europa, né, mas tem também sempre os times dos Emirados Árabes ali, o time do Oriente Médio ali, estão sempre de olho, então vem a Arábia Saudita, vem caras que realmente, Turquia, vem caras que realmente pagam os jogadores brasileiros, e o Isaac é um zagueiro que ele teve muito destaque, sobretudo na copinha passada, essa que acabou agora neste ano aqui. O Isaac ele é um zagueiro muito forte, é um zagueiro com boa presença de área e ele conseguiu fazer alguns gols bem interessantes. É um cara assim que, se nós puxarmos pro time principal hoje, ele parece o Arboleda, no jeitão de ser ali, de fazer gols de cabeça e tal. Não é aquele tipo mais parecido com o Alan Franco, que é um cara menorzinho, que dá um desarme enfiando o pé no meio das pernas do adversário, não é o caso. O Isaac, ele lembra mais o Arboleda, então assim, ele lembra o melhor zagueiro do São Paulo, né? Ele lembra um zagueiro que chegou desde 2018, que é o Arboleda, que tá aqui pegando todo tipo de chuva e trovoada, só notícia ruim, só um São Paulo que piora ao longo dos anos, com exceção de 2023, é um time que só piora, só briga pra não cair, fica fora de Libertadores, e o Arboleda lá, firme e forte. Então ver o Isaac agora, né, considerando principalmente o valor que o São Paulo vendeu o Beraldo. Você lembra do Beraldo, que jogou pouquinho de São Paulo, né? Poucas pessoas aí vão lembrar do Beraldo no futuro. É um cara que ficou um ano, foi campeão da Copa do Brasil e vazou. Não tem outra história do Beraldo pra contar. Não teve, ficou aqui, os clássicos, não teve nada. Ele era um zagueiro que parecia um meia esquerda, craque de bola, que acabou ganhando uma Copa do Brasil e pum, Paris Saint-Germain, venda de um zagueiro mais caro da história do São Paulo, uma das maiores do Brasil. Então, olhar pro Isaac hoje, eu vejo a situação do Beraldo. Vamos tentar vender o cara com um valor exatamente igual ou maior do que o Beraldo, mais de 100 milhões de reais. O zagueiro, pra ir embora aqui pro futebol brasileiro, ele tem a multa de 20 milhões de reais. É isso aí. Então você olha e fala, o Isaac no Brasil pode ir pra qualquer time com uma multa de 20 milhões de reais. É um valor assim absurdamente preocupante. Pra ir pra fora, ele realmente tem contrato até o fim de 2027. Então nós temos aí mais 2 anos de contrato dele, né? Menos 2 anos, quase 2 anos. Ele tem a multa de 350 milhões aproximadamente. Então se alguém de fora quiser comprar, o São Paulo pode colocar o preço do Beraldo e fazer uma venda formidável. Tô preocupado ainda com essa venda aqui interna, aqui dentro ficou muito barato. Então o São Paulo tem que colocar uma renovaçãozinha ali e dar moral pro Isaac. O São Paulo de Harry Macis, ele é um time que ele agora está olhando pra base, está olhando pra montagem do elenco com uma coerência, com uma lógica, né? Porque é o seguinte, o Júlio Casares, o antigo presidente de São Paulo, junto com o Belmonte e sua corja, lixodra, aquele lixão de diretoria que eles fizeram, eles pegaram um zagueiro igual o Tolói e trouxeram pra cá. Então, quando você olha pro Isaac, não tem espaço pra ele jogar. Você pode pegar o Tolói, ganhar quase 1 milhão e tirar e falar, vou já com o Isaac. Fica esse prejuízo em cima do Tolói todos os meses. Acabamos de trazer também o Dória. O que precisava do Dória? Eu gosto do Dória, então aqui com um cara, eu sou um cara que gosta do Dória. Agora, olha pro Dória hoje, e eu vejo lá, o Sabino não dá espaço mesmo, o Sabino tá jogando hoje, pra mim, até mais que o Alan Franco e que o Ferrarese, tá? Ferrarese deu uma parada, né? Mas assim, tirando o Arboleda, pra mim o Sabino é o melhor zagueiro do São Paulo. E eu adoro o Alan Franco, sou fã do Alan Franco. Hoje o Sabino não tem condição de tirar ele do time. Aí você vê o Dória, fala, pô, eu já tinha o Sabino, né? Veio de graça, pra que o Dória? E aí você pensa assim, pra que o Dória? Pra que o Tolói se eu tenho o Ferrarese? Aí você pensa, pra que o Tolói e o Ferrarese? Aí tem o Isaac, sabe? É um time mal montado. É um time que coloca em top de jogadores na mesma posição e aí falta espaço. E é muito provável que o São Paulo conheça, o São Paulino conheça o Isaac no profissional. Na base a gente conhece, mas no profissional jogando em outro time. Então é uma coisa assim, por um lado legal, né? Vindo a grana, pesada, alta, bacana. Agora, pra não conhecer o cara também acho meio esquisito. E a multa rescisória do Marcos Antônio vazou aí, hein? Tá na casa de 600 milhões de reais. Então se o Flamengo quiser levar o jogador embora, quer levar, tá bom, paga a multa é 600 conto. 600 milhões é 2/3 do que o São Paulo deve na dívida total. O São Paulo que entrou em estado de calamidade, não, tem que virar SAF. O São Paulo faliu, insolvência, quebrou, não. São Paulo deve 900 milhões e um cara igual o Marcos Antônio. Claro que essa venda não vai sair, mas se saísse, é tipo assim, 900 dividido por 3 dá 1/3, 2/3, 3/3, 2/3 você pagaria com o Marcos Antônio. O valor não é exageradamente alto. Claro que 900 milhões não é saudável pra caixa nenhum, mas também você só
perde a mão, perde o time, entra em falência, se tiver de Casares da vida, Aidar da vida, nem o Leco leva um time desse pro buraco, como não levou. O Casares sim, o Casares é o pior. Pior que o Leco tá comprovado, tá confirmado. Agora o Rádio Macis aí já não tá fazendo contratações carésimas, né? O São Paulo de maneira exemplar. Eu diria exemplar, porque quando merece elogio, merece mesmo. Ele trouxe o Coronel, que nós nem conhecemos, mas também não teve custo. Precisava do Coronel? Acho que não. Tinha o Yang, tem o Rafael, mas trouxeram o Coronel lá, se emprestaram o Yang, acho que fica legal, porque aí nós vamos conhecer o Yang, ver o que ele pode entregar mesmo. Agora, por enquanto, tem goleiro que veio de graça. O Danielzinho veio de graça, o São Paulo só acertou a luva, o pagamento para empresário. Pro time do Mirassol, o São Paulo trouxe de graça. E o Danielzinho hoje, eu vi o Paquetá jogando contra o Corinthians lá pelo Flamengo, não dá nem pra comparar, o Danielzinho é mais jogador que o Paquetá, por enquanto, né? Claro que o Paquetá pode vir a jogar, o Gerson no Cruzeiro podem jogar. Hoje, no dia 3 de fevereiro de 2026, Danielzinho joga mais bola do que Paquetá e Gerson juntos. E Jorginho, todos eles. O Danielzinho joga mais, o São Paulo trouxe de graça, sem miséria, chegou e trouxe. Trouxe agora o Lucas Ramon, que vem pra lateral direita, veio também do Mirassol, né? O São Paulo conseguiu fazer umas contratações bastante interessantes, trazendo jogadores de maneira gratuita. E isso eu acho que é legal. E esse é o plano de Rui Costa e também do Rádio Macis, trazer jogadores de forma gratuita. E para isso, ainda tem uns jogadores que o São Paulo pode vender. Um deles que o São Paulo pode vender é esse Marcos Antônio, que é maravilhoso também, e o São Paulo se resguardou. O São Paulo tem que arrumar uma forma de vender jogadores sim, tá? É importante o São Paulo faturar aí uns 200 milhões em venda, 180, 200, para poder terminar o ano no azul. E agora, com o novo presidente não torrando dinheiro em contratações burras de jogadores que não vão jogar, amortizando dívida, tirando jogadores tipo o Tolói no ano que vem, Cedric, você vai mandando embora aos poucos, você equilibra o caixa, equilibra as contas e ainda vai diminuindo a dívida total. Eu acho que isso é fazer futebol e trazer o São Paulo de volta para uma prateleira interessantíssima, que é de onde ele nunca deveria ter saído. Muito bacana. Outro jogador que o São Paulo tem sondagem vindo por aí é do Ferreirinha, tá? O futebol turco tá querendo levar o Ferreirinha, pelo que eu fiquei sabendo. E é muito provável que o Ferreirinha vá embora. Olha nos meus olhos aqui. Eu vou repetir. É muito provável que o Ferreirinha vá embora do São Paulo. Eu odiaria ouvir isso. O Ferreirinha foi embora pro futebol turco. Tenho certeza que o Ferreirinha, eu tenho certeza que é um dos melhores jogadores do São Paulo. Tem jornalista aí que não gosta de drible. Já falou, drible é o pior recurso do futebol e tal. Então ele não gosta do Ferreirinha e sai criticando. E essa balela da crítica ao Ferreirinha, ela ecoa muito. Não tô falando que você tem que gostar do Ferreirinha ou não. Tô dizendo que eu gosto. E eu acho que o jogador que dribla 1 contra 1 é muito rápido. Ele dá aquela intensidade, o tempo inteiro cruzando, o tempo inteiro chutando. Claro que o cruzamento dele não é o cruzamento de Djalminha, né? O chute dele não é o chute ali do Dagoberto, do Tevez, não é, mas ele é no Rooney, mas ele é um cara que o chute é ruim, o cruzamento é ruim, mas o drible é excelente, a velocidade é excelente, e como ele tem muita velocidade e muito drible, ele chuta muitas bolas pro gol e cria muitas chances no cruzamento. Então ele pra mim é um cara muito intenso e muito importante pro São Paulo. E o Ferreirinha, ele é o tipo de jogador que ele veio pra gente aqui meio que barato, ele não foi caro. E o São Paulo, logo ele vai, quando vender o Ferreirinha, ele vai ficar precisando daquele jogador do drible, da contra-ataque, do 1 contra 1 e vai chorar de novo a ausência desse tipo de jogador. O que tá pegando é que o Crespo, ele não parece gostar do Ferreirinha. O Crespo, ele centralizou o Luciano, o intocável, não que o Luciano seja ruim, nem o Caleri talvez, mas o Crespo ele já colocou na cabeça ali e deixou claro que é Luciano e Caleri e acabou a conversa. Até o Lucas Moura, no auge físico, no auge da técnica, ele vai jogar sim, mas primeiro Caleri e Luciano. Isso o Crespo deixou claro. Eu não tô nem dizendo que ele tá errado, eu tô dizendo que eu não faria. Então o Ferreirinha hoje, ele vê no São Paulo uma relutância muito grande pra ficar lá. Ele vê um técnico que prefere colocar 2 caras centralizados, então o Ferreirinha perde espaço. Ano passado foi comum ver o Ferreirinha jogar de lateral esquerdo. 3 zagueiros, ele jogava de ala. Então jogava de ala, tinha que driblar 5, 6 toda hora. Joga de ponta hoje na crise, dribla 5, 6 toda hora. Quando o São Paulo tá melhorando da crise, o Ferreirinha não joga mais. Então o Crespo ele trata o Ferreirinha de uma maneira assim, ó, pode ir embora. Com certeza. E o Ferreirinha sente isso. O empresário do Ferreirinha sente isso. Aí você pega jornalista influente que odeia o Ferreirinha e fala, e isso vai cativando uma torcida que vai se virando contra o jogador, é claro que ele vai embora. Então o Ferreirinha deve ir embora agora nessa janela. O futebol turco tá em cima, se não vender agora, não deve passar do meio do ano no São Paulo, o que pra mim é uma coisa bastante absurda e tenebrosa. Não gosto da ideia. O Meia Cauli, o São Paulo fez uma proposta e é um dos grandes jogadores que o São Paulo espera trazer agora na janela, tá? O São Paulo trouxe alguns jogadores, chegou o 4º reforço agora. Foi o Coronel, o Danielzinho, também o Lucas Ramon. Quem que foi o outro agora? Me lembra aí. Agora não tô lembrando quem que foi o outro. Mas o São Paulo trouxe 4... Dória. 4 jogadores que chegaram agora nessa temporada aqui e todos eles sem custo. E agora o São Paulo tenta o Cauli. O Bahia colocou um preço ali pelo Cauli. 10 milhões de euros. Né? Calma aí também, né?
Qual Cauli que é? Que custa 10 milhões de euros. É o Cauli do Bahia, que é reserva, de 31 anos, 31, que não joga mais com o Rogério Ceni, que já bateu o pé e falou que quer ir embora. Esse Cauli vale 10 milhões de euros? Esse não vale, né? Fosse o Cauli, deixa eu pensar aqui, o Cauli hoje titular do Arsenal, titular do Real Madrid, aí você pensa, esse Cauli aqui vai. Agora o Cauli do Bahia, reserva, que já brigou lá, já não quer mais jogar no Bahia, já não quer mais jogar com o Rogério Ceni. Aí esse Cauli não vale 10 milhões de euros. O São Paulo, inclusive, não pode pagar nem 20 milhões de reais, né? Se pensar por esse lado aí. 5 milhões de euros já não vale. 4 milhões de euros o São Paulo não aguenta pagar. Então o São Paulo fez a proposta de empréstimo pelo Cauli e eu acho que é o máximo que o São Paulo tem que fazer mesmo. O São Paulo hoje ele conta com o Lucas Moura voltando. O Crespo colocou o Lucas Moura 45 minutos no jogo passado e o Lucas conseguiu jogar e bem. Então, de maneira gradativa, o Lucas vai começar a jogar agora 60 minutos, 75, até chegar nos 90 minutos, jogando naquele nível Lucas Moura de ser. E se o Lucas tivesse 50% da forma, ele joga mais do que o Cauli, né? Então o Cauli tem que ir pro São Paulo realmente com empréstimo e com uma opção de compra barata. Não adianta vir Cauli de 10 milhões de euros, isso não existe. O São Paulo viu o Bahia com uma relutância enorme no momento que o São Paulo fez a proposta. E aí o São Paulo vê o Bahia pedindo os 10 milhões e o Bahia irredutível. Só que o Cauli fez a dele, ele chegou lá e brigou lá. O Rogério Ceni falou que o Cauli realmente ele tá meio fora dos planos. Não do Rogério, mas o próprio Cauli. O Rogério falou, eu quero o Cauli aqui. Eu queria o Cauli aqui, eu gosto muito do Cauli. Mas assim, o cara, ele meio que quer meter o pé. E aí o Bahia, ele segurou, porque ele falou, ninguém veio comprar, ninguém pagou o Cauli. Então, por enquanto, o Bahia não liberou o Cauli porque ele quer fazer uma grana. Mas vendo o mercado encurtando, vendo que não tem ninguém mais querendo o Cauli, só o São Paulo, aí o Bahia deve realmente emprestar e colocar uma cláusula de opção de compra, mas dentro da normalidade de um cara de 30, 31 anos, né? Até se ele tiver 30 agora, ele faz 31 no ano aí, já era. Quando o São Paulo for comprar no ano que vem, ele vai ter 31, quase fazendo 32. Então não adianta pedir 20 milhões num cara de 30, 32, não adianta. Ele não vale mais isso, o Bahia tá de brincadeira. Fica a lição pro São Paulo, que quando o São Paulo foi vender o Nestor, o São Paulo não vendeu por 100 milhões, vendeu por 40. Quando o São Paulo foi vender o Michel Araújo, ele não vendeu por 50 milhões, ele vendeu por 17. Aí agora quando você vai trazer o Cauli, que é mais velho que o Nestor, que o Michel Araújo, e que é banco, não é promessa como é o Nestor, aí o Cauli vale fortuna pro São Paulo. São Paulo, se o Cauli realmente o Bahia bater o pé e ficar assim, São Paulo tem que cortar a relação com o Bahia. Nunca mais vem aqui o Bahia, pega um jogador tipo Nestor e Michel Araújo e o São Paulo flexibiliza a venda. Tem que cortar a relação, deixar claro que não gostou e falar que é o São Paulo, amigão. Não tem mais que Júlio Casares aqui, não. Aqui não é mais a casa da mãe Joana, não. Aqui é o São Paulo.